noite a todos, agora oficialmente, a quem eu não consegui falar o nome. Vamos começar o nosso webinário. Lembrando que no chat eu vou colocar novamente, para quem entrou depois, a nossa lista de presença. Para quem se inscreveu pelo Paxto, vai receber o certificado de participação pelo Paxto. E amanhã a gente vai enviar um e-mail com um link do Drive, que a gente preparou material para vocês, com o material que os nossos convidados vão apresentar hoje também será enviado, os guias, os modelos de certificado, resoluções, está tudo lá explicadinho para vocês, tá? No finalzinho do webinário, eu vou mandar uma pesquisa de avaliação, peço que vocês respondam também. Lembrando que esse webinário ele está sendo gravado, então, por gentileza, quem não se sentir confortável em compartilhar a sua imagem, que desligue as suas câmeras, porque esse vídeo vai ser publicado depois no YouTube dos Escoteiros RJ. Vocês podem entrar lá e procurar todos os webinários, que a gente começou em agosto, essa série de webinários. Então, a maioria dos webinários estão lá postados e publicados para vocês compartilharem seus grupos, para reverem, tá bom? Me apresentando para quem ainda não me conhece, toda semana falando a mesma coisa, sou chefe Andréa Mergulhão, sou diretora administrativa da Tereze Flor de Lis e assistente distrital de educação aqui do Rio de Janeiro. E a convite da diretoria regional, eu estou organizando essa série de webinários que vai até o ano que vem, toda terça-feira, religiosamente, estamos aqui, sempre às 7h30 da noite. Cada semana a gente traz um convidado diferente. E hoje, os nossos convidados são João Augusto Correia, ele é analista de gestão educativa da Nacional, seja bem-vindo. E chefe Eliane Almeida, que ela é coordenadora nacional da Semana Escoteira, só que ela ajuda muito a gente nessa parte do Tribo da Terra. Eu sei que eu preciso de alguma dúvida, Eliane, socorro! Ela que sempre está orientando aí, tirando as dúvidas, acompanha o processo também da Tribo da Terra desde o início, né, junto com o pessoal da Nacional. Então, são nós dois convidados especiais da noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Peço que todos deixem seus microfones mutados, para não dar nenhuma interferência aqui na gravação. Obrigado, sejam bem-vindos, e a palestra é com vocês. Obrigado, Andréa. Obrigado, pessoal, que está aí presente. Vou começar me apresentando também, como a Andréa já me introduziu, né? Meu nome é João, falo aqui com vocês de Curitiba, do Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil. Sou analista de gestão educativa. Hoje eu atuo muito na área aqui de Mundo Melhor, assim, né? A área de escoteiros do mundo, mensageiros da paz, tribo da terra. Então a gente acaba olhando um pouco sobre... Sou eu que acabo respondendo os e-mails e tal, tendo contato direto com os voluntários que têm algumas dúvidas sobre essas demandas. Também o que vem, né? Porque essas iniciativas em específico, elas são iniciativas que elas não nos chegam do nada, elas chegam do nível mundial, chegam, né, por meio da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. A associação, a instituição inteira trabalha com essas iniciativas, e essas iniciativas, então, elas acabam chegando em outros idiomas, ou as novidades, as tendências para trabalhar com essas iniciativas, elas acabam chegando para o Escritório Nacional, a gente faz a tradução dos materiais e tudo mais. Então, é uma das frentes que eu atuo aqui hoje no Escritório Nacional. Passar para a Eliane aí se apresentar também. Oi, gente, eu sou Eliane. Eu hoje sou coordenadora nacional da Semana Escoteira, trabalho também no time Mutef, né, já desde 2019, e fui coordenadora regional de Mundo Melhor, né? Então, assim, como o João falou, e algumas pessoas que estão aqui na sala sabem, Mundo Melhor é minha paixão, né? A Tribo da Terra também, né? Eu tenho essa coisa mais forte, né? Angélica fazendo coraçõezinhos ali.
ela sabe bem disso. Então, a gente está sempre aqui para compartilhar com vocês essas ações. Então, a gente vai começar a nossa apresentação. Obrigada, chefe André, pelo convite. Vamos que vamos. Tá compartilhando a nossa apresentação? Tá sim. Tá sim, João. Bom, para a gente começar um pouco, então, contextualizar um pouco vocês. Quando a Andréa me fez o convite, fui conversar com a Liane sobre as ideias, assim, trocar uma... E, inicialmente, a gente falou, vamos falar só sobre Tribo da Terra. Mas, percebemos que, quando a gente fala de Tribo da Terra, a gente vai falar basicamente sobre várias coisas que permeiam o nosso programa educativo, que permeiam outras iniciativas que a gente tem dentro da instituição. Então, a gente precisa voltar alguns passos para trás, para a gente chegar em Tribo da Terra, colocar todos na mesma página e a gente seguir, né? Então, a gente conversando, a gente entendemos que tínhamos demandas, que a instituição tem algumas demandas extremamente prioritárias, que envolvem, de fato, a conquista de Tribo da Terra, mas não só a conquista da insígnia de Tribo da Terra, que a gente entendeu que vamos colocar todo mundo numa página aqui, que esse conhecimento ele vale para outras coisas também, que não só para a Tribo da Terra, mas a gente também vai falar claramente sobre a Tribo da Terra. Então, acho que é importante a gente contextualizar. Sumiu seu áudio, João. João, você está mudo. Opa, beleza. Eu trouxe essa frase aqui para a gente iniciar, para a gente refletir hoje. Contribuímos para a construção de um mundo melhor por meio da atuação nas comunidades alcançadas pelo escotismo, atentos ao impacto social da nossa ação educativa. Eu estou passando o slide e eu estou me mutando ao mesmo tempo. Deixa eu deixar o mouse do lado certo. Essa frase, ela é do Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil, que é o nosso documento, quando a gente pensa na nossa instituição como um todo. É claro que a gente vai falar que os documentos mais importantes, eles são o Estatuto, ele é o PUR, mas quando a gente pensa no que a gente faz, na nossa existência, no porquê a gente está aqui, o Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil, ele é um documento que tem que estar embaixo do braço, a gente tem que conhecer. E isso está lá nas primeiras páginas, que vai falar sobre o nosso foco, né? Por que a gente educa jovens? Qual que é o objetivo de trabalhar com jovens dentro do movimento escoteiro, né? Somos uma organização de educação não formal que visa o quê? A construção de um mundo melhor. Então, acho que a gente tem que lembrar disso. Faz parte do nosso projeto educativo, é para isso que nós vamos para uma atividade no sábado, é para isso que a gente trabalha com jovem, né? Então, faz parte do dia a dia a construção do mundo melhor. E aí também trazendo um pouquinho aqui a nossa missão, né, que também está no nosso projeto educativo, a educação de crianças, adolescentes e jovens para construir um mundo melhor. E aí vou deixar vocês participarem um pouco aqui no chat, mas eu queria ouvir de vocês, seja no chat, pode de repente levantar a mão também aí e a gente dá a fala, mas o que a gente entende por construção de um mundo melhor? Quero voluntários para falar. Ninguém digitou ainda aqui no chat. 30 pessoas aqui. Tá todo mundo com medo de falar? João. Opa, pode falar. Tá ouvindo? Então, seria basicamente nós trabalharmos com as crianças, né, com os jovens, crianças por ser do ramo lobinho, boas atitudes que contribuam para a melhora da vida em sociedade
não só nesse instante, nesse momento, mas para gerações futuras, principalmente quando eles forem adultos. Muito obrigado, chefe. Vi também o pessoal aqui construir um futuro melhor, mundo mais justo, um mundo mais sustentável, alegre e limpo. É um trabalho de formiguinha, desenvolvendo cidadãos úteis e socialmente ativos e responsáveis. Exemplos de bons adultos para os jovens seguir. Muito bom, pessoal. É basicamente essa a ideia, né? Acho que para a gente, estamos aí em 130 pessoas, entender que nós trabalhamos e estamos aqui da mesma forma que a gente está no sábado, para a construção de um mundo melhor, por meio dos jovens, né? Então a gente educa jovens para que eles sejam agentes, desenvolvendo cidadania e tudo mais, para que eles sejam agentes de construção de um mundo melhor, né? Eles são o jovem que ele é escoteiro, ele é um jovem que ele se destaca na sociedade. Ele vai ser um adulto que vai ter uma série não de conhecimentos, mas uma série de me fugiu a palavra agora, mas ele vai ter uma coerência de valores na vida dele, que são valores escoteiros, mas que esses valores, eles são diferentes, eles causam diferença na sociedade, eles têm a capacidade de impactar o mundo. E a gente tem que lembrar disso, né? Esse nosso trabalho de educador, como escotista, é orientar os jovens a chegar nesse lugar, a tomar esse papel de ser um agente ativo, de ser cidadão, e é isso que a gente faz. E aí eu vi alguém falando ali sobre, o pessoal falando sobre futuro, sobre desenvolvimento, falaram aqui sobre ODS, e aí sim, eu queria chegar justamente em ODSs. Por quê? Porque não tem como falar sobre mundo melhor, não tem como falar sobre tribo da terra, sem a gente citar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Recentemente, a gente acaba vendo alguns textos infelizes, às vezes, de que o escotismo se tornou só ODS. E a gente precisa propor a reflexão aqui, nesse espaço, de quão maléfico isso é ou não, né? Então, qual que é o contexto? Da onde é que vem isso aqui? Porque quando a gente fala de ODS, quando a gente fala de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente precisa entender um pouco da história da instituição, entender um pouco da história da humanidade, para entender da onde é que surgiu isso aqui e por que que isso é importante, né? O escotismo ele foi fundado lá em 1907 por Baden-Powell, num contexto ali inglês e tudo mais, em uma realidade que não existia tanto uma visão global de mundo, né? A globalização e tudo mais, ela é um contexto mais novo, da mesma forma que falar sobre sustentabilidade, falar sobre preservação ao meio ambiente é algo novo. Mas Baden-Powell era tão arrojado que ele já falava que o jovem tinha que preservar, ele já falava que o jovem ele já falava sobre o respeito à natureza, da mesma forma que ele já falava sobre uma cultura de paz, né? Baden-Powell ele defendia a paz, ele defendia a união. A Organização do Movimento Escoteiro ela vai surgindo como algo internacional, uma das primeiras organizações que envolvem outros países e se torna algo tão grande, justamente com um discurso de paz, né? O movimento escoteiro passou por 2 grandes guerras, passou pela fundação da Organização das Nações Unidas, que tinha como objetivo a paz. Então, a gente tem que entender essa importância do porquê, qual que é a importância da instituição e do que a gente faz nessa realidade global. E aí, então, o conceito de sustentabilidade ele vai surgindo, isso já no século passado, né? A gente já vai tendo essas discussões sobre sustentabilidade, a gente tem a Conferência do Clima, que vai trazer algumas... a ONU vai fazer isso, né? Vai trazer algumas prioridades lá para sustentabilidade. E depois a gente tem, então, o pacto lá, a Agenda 21, que a nossa instituição já trabalhava, então quem é escoteiro lá no início do milênio vai lembrar da gente trabalhar com a Agenda 21, que eram essas prioridades daquilo que
o que se esperava da humanidade, o que se esperava que a humanidade fizesse para garantir um futuro, né? Então, se a gente está construindo jovens para o futuro, a ONU falava o que esperava-se da sociedade para a construção de um futuro. E aí nós, como uma instituição global que atinge diversos povos, temos esse diálogo muito atrelado ao que a ONU fala, né? A essa discussão, a esse debate. E aí, é claro, a gente teve as prioridades do milênio, que, se eu não me engano, eram 8, e aí isso vai depois ser expandido para 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso, no dia a dia da nossa sessão, não muda nada. Assim, não é algo que eu vou trabalhar todo sábado. Eu vou chegar lá e vou dar atividade sobre erradicação da pobreza. Eu não vou na minha tropa e fazer uma palestra sobre igualdade de gênero, né? A gente não faz isso. A gente tem um método educativo, a gente tem um programa, mas o que nós fazemos ao desenvolver cidadania nos jovens, ao trabalhar essas competências, está diretamente atrelado a isso aqui, né? Então, é esse o ponto que a gente tem que entender, mensurar e administrar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não são fim da nossa instituição, não é atividade fim, mas que a gente trabalha. Talvez a gente não perceba, mas que a gente trabalha com esses objetivos. Então, como eu comentei aqui, né, o trabalho com os ODS ele deve estar atrelado diretamente ao método escoteiro. Ao trabalhar com envolvimento comunitário, ao trabalhar com natureza, ao trabalhar com sistema de equipes, é isso que a gente faz, né? O jovem ele não precisa ficar olhando para isso. Mas, só somando ainda um pouco essa discussão, é importante a gente também entender que falar que a gente trabalha com objetivos de desenvolvimento sustentável tem um viés tão importante na área institucional dos escoteiros do Brasil, que a gente também, por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Então, quando vocês vão participar como unidade escoteira local mesmo, né? Se eu vou me apresentar para a comunidade, se eu vou me apresentar para uma empresa num projeto de captação de recursos, as empresas, elas buscam por associações, instituições que trabalhem com isso. Então, por isso que tem esse viés institucional que é muito importante, que a gente também não pode deixar de lado. Mas, educativamente, a gente trabalha o ODS através do método educativo escoteiro, não o contrário. Aí agora eu vou passar para a Eliane um pouco para falar que a gente trabalha com ODS, mas como a gente vai trabalhar com ODS? Como é que isso pode acontecer? E como é que a gente vai chegar em Tribo da Terra? A Eliane vai ajudar a gente a construir esse pensamento aqui. Eliane, tem o microfone. Agora foi. Pessoal, muito se fala no tão temido projeto, né? E aqui a gente vai meio que desmistificar isso de vocês, né? A gente trabalha na nossa organização com projeto, né? Porque a gente trabalha com a cooperação e com o empoderamento desse jovem, tá? E como é que a gente faz isso? Através das iniciativas que a gente tem, os nossos projetos. E só para contextualizar esses projetos, a gente precisa tirar da nossa mente, né? Vocês me ouvem falar muito nisso, não é o TCC, né? Não é o tão temido TCC. O projeto, na verdade, ele é ligado a uma ação. Pode ir passando, João, para mim, por favor. Ele é ligado a uma ação, né? E esse trabalho, né, ele pode acontecer em todos os ramos, né? Eu estou vendo aí que tem muita gente do ramo lobinho que acha que o lobinho não pode ter uma ideia de projeto, mas ele pode sim. Mas ele faz isso através do bom suporte do adulto, né? Do bom suporte de vocês, né? E quando eu digo suporte, é porque, gente, essa ideia ela deve vir do jovem, tá? A ideia do projeto em si, ela é do jovem.
mesmo no ramo lobinho. Pode passar, João. E como é que a gente consegue atuar, né? Muita gente pergunta isso, né? Primeiro, pessoal, a gente identifica um problema, né? A gente deve passear com eles na nossa comunidade, porque, assim, muitas das vezes a gente cai naquela de falar assim, a gente precisa preservar o meio ambiente, como se o meio ambiente fosse algo que tivesse muito distante desse jovem. Como se fosse algo que tivesse em outro país, em outro estado, em outro município, né? E, às vezes, eles não se identificam como pertencentes ao meio ambiente, né? Então, a gente deve começar pela nossa comunidade, ali, pelo bairro dele, pelo grupo escoteiro dele, pela escola dele, dentro da casa dele, tá? E a gente deve explorar, né? Incentivar, apoiar que ele observe esse entorno dele, tá? Pode passar, João. E, através dessa observação, né, ele vai identificar, por exemplo, vocês, né, andaram com eles em uma pracinha ou até na escola, eles viram, nossa, aqui nessa pracinha não tem uma lixeira, por exemplo. Aqui nessa pracinha, gente, eu olho para o lado, eu não vejo uma árvore. Eu tenho espaço, eu não tenho uma árvore. Eu vejo esgoto correndo a céu aberto. Aí, a partir disso, você pergunta para ele, e aí? O que a gente pode fazer? Como a gente pode fazer? E eu disse assim, como a gente pode fazer? Não como você vai fazer, como a gente vai fazer. Porque a ideia vai partir dele, mas ele precisa entender que você vai estar ali do lado dele para dar esse auxílio. Você não vai fazer para ele, mas você vai ajudar, você vai estar junto com ele, né? Você vai orientar a família que está junto com ele é importante também. Pode passar. E aí, a gente vai tentar e partir para a ação, tá? A gente vai ver quantas sessões serão abrangidas aí, quantas ações serão necessárias, quanto tempo que isso vai levar. Se eu preciso de uma autorização, de um registro, né? Se eu vou precisar do apoio dos pais. Porque, por exemplo, né, eu estava conversando com o João hoje, né? E a gente estava falando, poxa vida, se tem uma ação dentro de um condomínio, por exemplo, né, João? Ele não vai precisar, talvez, tanto assim, do escotista dele, né? Ele pode fazer essa ação com um pai, com avô, com avó, com primo, com seus irmãos mais velhos, tá? Pode passar. E uma etapa que eu considero assim muito importante também, né, é a questão de avaliar, né? Não é aquela avaliação crítica onde você só vai falar assim o que está errado, né? Você vai sempre falar para ele, olha, o que a gente pode melhorar? Onde a gente pode chegar? O que aconteceu? Será que a gente conseguiu alcançar aquele objetivo? E depois disso, a gente parte para a celebração. A gente tem que comemorar a conclusão desse projeto.
tá? Isso é muito importante, pessoal. A gente precisa comemorar com o nosso jovem, celebrar aquele muito bem, parabéns, uhul, tropa, olha aqui o projeto dos seus amigos. Celebrem mesmo, tá? Celebrem, isso é muito importante. Pode passar, João. E uma outra coisa que eu também considero super importante, aliás, gente, tudo é muito importante, tá? Tudo isso, uma coisa está muito atrelada à outra, né? Mas, assim, a gente precisa divulgar as nossas ações, né? A gente precisa que outras pessoas vejam o que a gente está fazendo para que eles possam se inspirar também. Às vezes, a gente está só sem aquela ideia e fala assim, poxa, fulano fez ali, eu estou com um problema muito parecido com o dele. Poxa, se o dele deu certo, será que o nosso também pode dar certo? Poxa, aí ele faz aquele contato, né? Fulaninho, como é que você fez? E ele vai ver que foi simples, né? Que não foi nada daquilo que ele estava pensando, né? Aquele projeto monstruoso de faculdade, né? Que o pessoal tem muito medo disso, né? E eles vão ver que a ação ela é possível, né? O que vocês têm que falar para os jovens de vocês que é possível realizar ação, tá? A gente vê muito assim, o jovem chega com a ideia, né? E a gente fala assim, ai, mas é muito difícil, eu vou ter que ir não sei aonde, eu vou ter que ir na prefeitura, mas eu vou ter que fazer isso, é difícil. E a gente causa esse bloqueio no nosso jovem. Lógico, a gente entende, né, que a gente é voluntário, a gente trabalha, a gente tem filho, casa, mas procurem ajuda. Às vezes, se você não pode ir lá, uma outra pessoa pode, um outro colega pode. Até mesmo um colega seu de trabalho também pode. Fala, olha, eu sou chefe escoteiro, eu sou escotista, eu sou dirigente, né? Eu trabalho com jovem. Poxa, eu vi que você faz isso, tem como você me ajudar? E é possível. Então, gente, cadastrem o projeto na plataforma. E o João, né, em uma das nossas maravilhosas conversas, né, ele me deu uma grande ideia que, assim, gente, divulguem nas redes sociais de vocês também, né? Pode ser que aquela pessoa não consiga entrar lá na plataforma, mas tem Face, tem Insta, tem Twitter, né? Então, assim, compartilhem também, celebrem na rede social de vocês, né? Usem as redes também como ferramenta de compartilhamento de educação. Olha que legal, né? Isso é possível. E é uma coisa simples e que vocês vão ver que vocês vão atingir muitas pessoas, tá? Pode passar, Ju. Aí a gente tem, né, durante o desenvolvimento do projeto, algumas perguntinhas básicas, né? A gente cita muito o 5W2H, né? Que eu vou dizer que, assim, de maneira bem simples, né? Porque, tipo, eu sou formada em logística, eu entendo isso assim, está no meu sangue, né? Mas de maneira bem simples, isso é uma ferramenta, pessoal, para que tudo aquilo que a gente está pensando, tudo aquilo que a gente está planejando, se torne uma prática, se torne uma ação, tá? É isso, é basicamente isso, tá? Então, essas perguntinhas tipo, o quê? O que eu vou fazer? O que eu vou resolver? Por quê? Olha, uma pergunta muito importante. Por que isso é importante? Porque tudo que a gente faz
precisa ter um objetivo, tá? Não é só ir lá, olha, eu vou ali recolher tampinha, tá? Só para mostrar que fiz e acabou. E vou postar na rede social. Não é isso que a Eliane está falando para vocês, tá? Tem que ter um objetivo. Quem vai? Quem vai participar? Quando? Esse quando também é muito importante, tá? Onde vai ser feito? Quando? Onde isso vai acontecer? Né? Porque às vezes, pessoal, a gente tem muita dificuldade também, que eu vejo, de onde fazer, né? Onde é que isso vai acontecer? Eu dei um pequeno exemplo. Pode ser no seu condomínio, pode ser na sua rua, pode ser na pracinha, pode ser na escola, pode ser até no próprio grupo escoteiro, na própria sede do grupo escoteiro de vocês, tá? Como vamos fazer? Outra coisa, quanto vai custar? Será que a gente vai precisar de uma captação de recursos? Né? Será que a gente vai precisar comprar algum material para isso? Tudo isso, pessoal, quando vocês estiverem planejando, principalmente ali com os ramos maiores, né? Perguntem isso para os seus jovens. Façam com que eles pensem em tudo isso. E no ramo lobinho também, tá? Porque eu sou aquela, tá? Então, assim, eu digo assim, com experiência própria, é possível. Tá? É possível. Mas a gente precisa estimular. Tá? O quê? Por que que isso é importante? Ele vai dizer, ali daquele jeitinho dele, mas ele vai dizer. Então, você pega isso e ajuda ele a transformar em uma ação. Depois que ele vê que isso é muito simples, vocês vão ver que vocês vão ter que fazer, com certeza, mais de um projeto aí, né, nas suas sessões. Disso eu tenho certeza. Pode passar, João. João, se você quiser complementar. Vou complementar rapidinho, Eli. Acho que é importante, como você mesmo comentou, não é uma regra, né, seguir o 5W2H e nada disso. É uma ferramenta, dá para trabalhar. Se o jovem ele é capaz de escrever isso, ele vai ter, na hora de repente, desenvolver um projeto ali, de desenvolver um relatório. Claro que o relatório do ramo menor, dos ramos menores, ele é mais simples, mas no ramo sênior, no ramo pioneiro, nosso papel como escotista é de dar uma exigida um pouquinho maior, que o jovem consiga trabalhar de forma melhor a justificativa daquele projeto, né? Por que ele está fazendo aquilo? Eu até vi aqui no comentário, eu ia até exemplificar sobre isso, não, pelo amor de Deus, não criticando esse tipo de projeto, né? Não é, assim, não estamos. Mas, por exemplo, projetos que a gente faz sobre arrecadação de tampinhas. Muito legal o grupo escoteiro fazer isso. Mas será que, por exemplo, se o grupo escoteiro inteiro fez isso, todo grupo escoteiro ele recebe um determinado, uma insígnia, um reconhecimento? Então, é muito bacana o grupo escoteiro ser referência em um posto de coleta para tampinha, ou referência em um posto de coleta de pilha, uma referência em um posto de coleta de óleo. O jovem levar um plastiquinho de uma tampinha que ele guardou por uma semana, ou levar o óleo da casa. Será que a gente consegue mais, né? A gente consegue fazer com que o jovem consiga mais, desempenhe mais? Ou será que isso é o suficiente para ele conquistar uma insígnia, né? Então, orientar ele, né, nessa construção de um projeto é muito importante para que ele entenda essa necessidade. Porque às vezes ele está levando a tampinha lá como algo mecânico. Ele vai levar o óleo como algo mecânico. Ele não sabe para que ele está fazendo aquilo. Então, entender o impacto que causa o óleo, entender qual que é o processo. Eu vou entregar o óleo para uma instituição que vai coletar o óleo e vai fazer sabão, ou eu vou fazer o sabão. Se eu vou levar para uma instituição, por que eu não levo os jovens lá e faço uma coleta lá de sabão? Vou fazer um projeto com tampinha. Entender, por exemplo, essas tampinhas elas vão ser para uma ONG que vai de animais e tudo mais.
Eu vi que no chat eu estou trazendo exemplos, eu estou trazendo esse exemplo, mas é que é o que a gente vê bastante. Então, será que eu não consigo fazer com que o jovem vá lá e também conheça outras necessidades dessa instituição e ele desenvolva um projeto a partir disso? Como eu disse, é muito importante o grupo ser a referência nesse tipo de questão, é extremamente importante. Mas essa construção do projeto, como a gente falou, essa ideia ela é individual, né? O jovem tem que partir com a ação. É importante a gente mediar do que é uma ação do grupo e do que é uma ação do jovem, né? Então, quando a gente fala de projeto Tribo da Terra, quando a gente fala de Mensageiros da Paz, são ideias e projetos que venham do jovem. E por isso que o 5W2H aqui ele é importante para ele conseguir, na nossa atividade, na nossa prática escoteira, a gente conseguir responder essas perguntas para o jovem entender o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. A gente tem uma mão levantada da Ângela. Pode falar, Ângela. É Ângela, né? Isso. Tá, o microfone está mutado, Ângela. Esqueci. Meu nome é Ângela, né? Eu sou do 25º Grupo Escoteiro Jequitibá, aqui de Aracruz, Espírito Santo. Nós, um grupo de jovens da tropa escoteira, da área de interesse, realmente fizeram, né? E ainda continua fazendo a campanha da tampinha. Mas como que nós fizemos? Vocês querem fazer a campanha da tampinha, tem muita tampinha, então vamos lá. Por quê, né, que vocês querem fazer? Como que vocês querem fazer? O que é produzido quando vai reciclar a tampinha? O que é feito? Quais os malefícios da tampinha no meio ambiente? Então, a gente fez alguns questionamentos para eles. E eles foram pesquisar. Foram ver o que era, como que era. Aí sentamos e, aos poucos, fomos construindo um projeto com eles. Aí eles tiveram que visitar a área de reciclagem, onde tem a cooperativa de reciclagem, visitar as escolas para fazer a campanha, e fazer vídeos, e foram, né, desenvolvendo esse trabalho. Aí eu falei, mas o que vocês querem fazer com a tampinha? Vocês vão fazer o quê? Aí veio, né, a dúvida. Aí fomos, então, procurar junto o que fazer. Encontramos uma empresa da Serra que compra essas tampinhas. E como a gente tem um projeto que é Alimentação Cidadã, que a gente distribui frutas e verduras todas as semanas para 110 famílias carentes, aí, então, tá, parte desse recurso a gente vai ajudar no projeto, para uma vez comprar um material de limpeza, um sabonete, alguma coisa que, né, você precisa de muita tampinha para juntar um cadinho de dinheiro. E aí fomos fazendo esse trabalho. E quando fizemos avaliação e tal, para eles receberem, então, o certificado e o distintivo, eu falei, e agora? Vocês vão parar? Aí resolvemos a envolver junto até as famílias do projeto Alimentação Cidadã, onde a gente compra os pirulitos e troca a tampinha por pirulito. E isso continua. Em julho, a gente entregou 400 quilos. Mas o ano passado, em dezembro, a gente entregou também 400. Em março desse ano, a gente entregou quase 1 tonelada. E agora, em julho, agosto, entregou mais 400 quilos. 500 tampinhas dá 1 quilo.
Então, eu fui refletir com eles. Vocês estão vendo como nós fomos refletir. Como que a gente tem tirado a tampinha da rua, a tampinha do lago, a tampinha da nascente. Vocês percebem que quando vocês fazem atividades no rio, na praia, quanta tem lá? Isso é um peixe, né? Aí fomos conversando. Então, isso daí fez com que eles continuassem o projeto. Então, o projeto não parou. Toda semana tem muita tampinha. E eu falo, vamos separar a tampinha agora, porque de acordo com as cores tem um valor, né? Então, você faz, e com isso, a gente envolveu, o grupo envolveu as famílias. Tem pai que sai para caminhar, chega em casa com a sacolinha de tampinha. E as garrafas PET, a gente entrega para o Projeto Betânia, que faz a vassoura e vende na comunidade para o seu próprio sustento. Então, assim, uma coisa foi puxando a outra. Então, se você consegue trabalhar isso, você não fica no seu mundo, aquele mundo ali do grupo escoteiro de sábado à tarde. Você consegue trazer a comunidade para junto de você. Sim. E o fato da gente distribuir o pirulito, cada 50 tampinhas um pirulito, você vê a criançada chegar lá com a sacolinha de tampinha separada por cor para buscar o pirulito. Uhum. Então, assim, não é pelo dinheiro que a gente arrecada. Não é isso. Esse não é o foco principal. O foco principal é você tirar a tampinha do meio ambiente. E Sim. não é só a tampinha de garrafa PET. É a tampinha do detergente, do desinfetante, do sabão, do leite, todas as tampinhas. Né? Então, você consegue fazer esse leque, tá? De fazer uma... E acabou que você envolve as próprias garis, juntam e vão para lá trocar. Os lacre a gente também vende, né? Ou a gente entrega para o Rotary, quando eles estão na campanha da cadeira de roda. Então, você vai envolvendo várias pessoas. Né? Perfeito, chefe. Então, o importante é você disseminar. Sim. Entendeu? Esse é nosso objetivo. Não sei se eu estou no caminho certo, se eu ajudei ou atrapalhei. Mas... Sim, não, imagina. Eu acho que realmente a sua reflexão, Ângela, é justamente sobre a importância do nosso papel como escotista de permitir que o jovem vá além, né? E explorar um pouco mais não só a iniciativa que já existe, mas como que a gente... É justamente sobre o que eu estava falando, né? Como que a gente consegue fazer o projeto crescer e além que isso cause um impacto relevante na sociedade. Você ficou mutado, João. Opa! E aí, só complementando aí tudo que a gente está discutindo, uma atividade não é um projeto. A gente precisa ter isso muito em mente, tá? Então, fazer uma única atividade, que eu fui lá, eu, escotista, planejei e fui lá num lar de idosos e realizei uma atividade, isso não é um projeto, né? Eu posso, como a própria Eliane comentou, no início da minha atividade, eu faço uma atividade que eu vou explorar uma área de nascente, e dali os jovens vão entender e compreender essa necessidade, né? Então, acho que é importante a gente ter isso na nossa cabeça. Fazer um plantio de árvores, ir lá, plantei árvore, isso não é um projeto. Isso não é um projeto de Tribo da Terra. Participar de uma atividade de muteco não é um projeto de Tribo da Terra, tá? Então, tenham isso em mente, é muito importante, gente. Temos outra mão levantada, Fernanda. Vou deixar você seguir, Eliane.
Temos uma mão. Só um minutinho. Fernanda. Boa noite, sempre alerta. Meu nome é Fernanda, sou do 16º Distrito de São Paulo. Minha dúvida ela é rápida e sucinta. Uma escoteira minha, ela me procurou, e aí ela me falou que fez um projeto na escola falando sobre desmatamento, sobre prevenção de fogo, e perguntou se isso entraria nessas insígnias especiais. Agora eu entendo que a iniciativa deve vir do jovem, e eu só precisaria, então, entender como que eles pensaram esse projeto na escola, né? Eu não sei se daria para ser uma insígnia, esse tipo de insígnia e tal, porque eu não cheguei ainda a conversar com ela como que foi feito, como que eles pensaram, mas veio dela a busca para saber se ela poderia entrar como uma insígnia especial. Uhum. Outra coisa o cadastro, acho que provavelmente vocês vão falar, o cadastro na ODS, na plataforma da ODS, como que funciona? Eu tentei procurar, enfim, eu sei que tem um site e tal, como que a gente procede nesses casos? Obrigado, chefe Fernanda. De fato, bom, o projeto, a gente não tem nada que vai impedir um jovem de realizar um projeto externo, né? Então, da mesma forma que a gente fala sobre competência, sobre especialidade, nem tudo precisa ser feito junto ao grupo, vinculado ao grupo. É claro que é importante o escotista conhecer, estar junto, promover a autoavaliação do jovem, mas se ele fez algo na escola, não tem por que eu não aceitar, sabe? É o nosso papel da instituição hoje educacional de trazer aquelas competências, aquilo que o jovem, principalmente nos ramos maiores, né? Aquilo que o jovem está aprendendo, que ele está fazendo na escola, trazer isso para o movimento escoteiro, então não tem problema nenhum. Sobre o cadastro também, a gente já vai passar para isso, tá? Então eu vou compartilhar com vocês a tela e tudo mais, a gente vai fazer isso passo a passo, tá bom? Vou seguir aqui, Eliane, você continue? Você continua? Pode deixar que eu continue, pessoal. Então, assim, bem rapidinho, né? Porque algumas pessoas estão falando do nosso adiantado da hora. Dentro do programa educativo, a gente tem algumas insígnias que trabalham esse desenvolvimento do projeto, né? A gente tem a insígnia de boa ação, a ação comunitária, o desafio comunitário e as insígnias da tribo da terra, tá? Pode passar, João. Pessoal, eu vou falar rapidamente sobre a tribo da terra, mas a tribo da terra a gente tem aí no Campo Escola, né? E algumas outras ações, tá? Mas eu só queria que vocês entendessem que, primeiro, tribo da terra não é uma insígnia, né? É uma ação que contempla 3 insígnias, né? Onde a gente desperta aquele interesse do jovem para a preservação do meio ambiente, tá? E assim, como bem falou a chefe do Espírito Santo, quando a gente faz um projeto, a gente faz uma ação, mas essa ação é uma ação que ela muda o comportamento do jovem. O objetivo da Tribo da Terra é mudar o comportamento do jovem para que ele seja um defensor da natureza, né? Para que ele pratique, né? E que esse projeto realmente não acabe ali quando ele recebe aquele distintivo, tá? Então, assim, a gente tem 3 insígnias que valem, né, para a conquista do Cruzeiro do Sul, Legiões Escoteiros da Pátria. Pode passar. E, pessoal, o que a gente vê muito, tá? O pessoal está indo lá no mapa, né? Lá no mapa jovem, e fala assim: então eu vou fazer um projeto. Só que esse projeto ele tem etapas, tá? Como o João começou a descrever. A gente tem a etapa conhecer, né? Que é onde ele olha ao seu redor, né? E aprende sobre os problemas ligados ali aos seus hábitos, né?
a natureza como um todo e a biodiversidade. Então, ali na etapa conhecer, é que a gente pergunta para eles assim: e aí? O que a gente pode fazer? Né? Pode passar. E depois a gente tem a etapa cooperar, que ele vai se juntar com outras pessoas, aproveitando a pergunta da outra chefe, ele pode fazer com os seus colegas de escola também, tá? Não precisa fazer só com pessoas do movimento escoteiro, tá? Ele pode juntar com um colega de escola, um avô, um primo, tá? Só que nessa etapa ele precisa trazer pessoas para trabalhar com ele, tá? E se no final disso, ele trabalhou sozinho, tudo bem, mas assim, vocês precisam entender que ele precisa chamar outras pessoas, tá? Para trabalhar em conjunto nesse projeto. Pode passar, João. E a etapa atuar, a etapa agir, né? Que é onde ele vai colocar a ação em prática de acordo com o tema do seu projeto, tá? Junto aí com essa equipe que ele conseguiu reunir. Pode passar. Vocês sabem, né, que as insígnias, né, eles têm as temáticas, né? A Campeões da Natureza, ela é a única que pode ser trabalhado 2 temas, né? A sustentabilidade e a biodiversidade. Tá? E esse o objetivo dessa insígnia, né, pessoal, é que eles mudem os seus hábitos de consumo e que eles protejam a natureza, né? Que eles sejam seres com aquele pensamento de proteção à natureza, tá? Com aquele super estilo de vida ecológico. Pode passar, João. A gente tem escoteiros pela energia solar, que tem como tema as energias renováveis, né? Ali eles vão conhecer, né, que não existe apenas a energia solar também como fonte, né? Existem outras, e que eles podem trazer isso tanto para a sua casa quanto para o seu grupo escoteiro. Pode passar. E nós temos ali a reduzir, reciclar e reutilizar, né? Que a temática é Planeta Limpo, né? Que traz com muita força a questão dos resíduos, né? Principalmente o impacto que eles têm nos nossos oceanos, nos nossos mares, nos nossos rios, nas nossas lagoas, tá, pessoal? Porque assim, o nosso mar ele começa com a gente, né? Então, tudo que a gente joga no nosso ralo, tudo que a gente joga na rua, a minha mão é poluidora, né? A gente polui com a nossa mão, com o nosso banho, com tudo. Pode passar. Eu só vou complementar aqui, porque aí a gente só vai passar para aqui, vai falar rapidinho sobre as outras insígnias. Acho importante aqui, só porque a gente tem algumas perguntinhas aqui, Eliane, só para a gente seguir. A gente tem aqui sobre reciclagem, lixo eletrônico, se encaixa, insígnia, reduzir, reciclar e reutilizar. Ao meu ver, sim, de primeiro eu colocaria dessa forma, mas eu entendo que a gente tem que ter um papel ali de orientar o jovem a ele conseguir indicar qual que é o projeto que ele está fazendo e onde é que ele está indo, sabe? Qual que é o caminho que ele está indo. Claro que no ramo lobinho, a nossa atuação é um pouco mais, ela é mais incisiva ali, né? Eu estou mais em cima do jovem, mas proporcionar que ele tenha esse entendimento da onde ele está chegando, sabe? Então, acho que é importante direcionar, mas também deixar que o jovem ele opine, porque, é claro, eu posso falar sobre lixo eletrônico em Campeões da Natureza, certo? Só que ele tem que ser capaz de expressar por que pode ser Campeões da Natureza,
Então, permitir que o jovem se avalie dessa forma. A gente também tem uma pergunta aqui sobre quantidade de jovens que podem fazer um projeto e tudo mais. Não existe uma recomendação, não existe uma orientação. O importante é garantir que todo esse passo, né, esses passos que a gente comentou sobre projeto ou sobre os 3 passos que a gente tem ali da Tribo da Terra, que o jovem ele faça parte de todos esses processos. Se é uma tropa inteira de 32 pessoas, será que todos vão ter o mesmo conhecimento, eles vão adquirir a mesma forma, a mesma participação íntegra no projeto como um todo, ou será que eu vou ter um grupo maior de pessoas? Então, talvez a utilização da patrulha, da equipe de interesse no ramo sênior, no ramo sênior somente, mas a utilização do sistema de patrulhas, então um projeto realizado por patrulha, talvez faça mais sentido do que algo gigantesco por tropa, porque o escotista talvez não vá conseguir avaliar de fato, mas é claro, se eu vou fazer com várias pessoas, permitir que os jovens eles promovam uma autoavaliação. Então, ele tem que ser capaz de se autoavaliar dentro desses itens que a gente coloca ali, né? Então, ele tem que participar, entender o que ele fez dentro daqueles 3 itens que a gente tem da Tribo da Terra. Individual. Esse conhecimento tem que ser individual. Essa autoavaliação ela tem que ser individual. Então, não tem problema nenhum em trabalhar com o sistema de equipes, não tem problema nenhum em colocar, em um jovem apresentar essa ideia numa corte de honra, ou numa assembleia de tropa e colocar para que a ação envolva outras pessoas, mas de repente você permite que os jovens eles direcionem aqueles que realmente querem fazer o projeto, sabe, que vão se dedicar a um projeto. Como eu disse, não é uma atividade. Então não é um dia que eu vou colocar toda a minha tropa toda para passear no parque e vou entregar um distintivo porque eles fizeram um passeio no parque. Então é esse o meio termo que o escotista ele tem que ter, né, de ser capaz de extrair do jovem esse conhecimento que é colocado dentro da insígnia, promovendo seja a autoavaliação ali, se ele realmente compreende essas etapas. Se todos ali participaram, eles compreendem o que eles fizeram, porque eles fizeram, cara, beleza, não tem problema nenhum, mas a gente tem que permitir fazer aquele acompanhamento individual, né, igual a gente fala da progressão, fazer essa individualidade e a autoavaliação também. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa. João, Beleza. tem uma perguntinha ali. Se o projeto pode tratar outras tecnologias e outras energias. Sim, pessoal, pode ser a eólica, a maremotriz, pouca gente conhece, né? Então, Sim. por que não explorar esses novos conhecimentos? Tá? Pode sim. É porque eu não estou conseguindo ler o nome da pessoa que fez a pergunta. Deixa eu ver. Foi o Chris Robert. Aí, só passando aqui, gente, é importante entender também, a concessão desses distintivos, ela é de nível local. A gente vai passar para falar sobre plataforma já, basicamente. A publicação do projeto, a publicação lá no projeto, lá, ser publicado, estar disponível para pesquisa, consulta, ela não possui caráter avaliativo, tá? Então, quem faz a concessão dessas insígnias, se eu como escotista, se a unidade escoteira local entende que o jovem cumpriu os requisitos, ele realizou um projeto, essa concessão ela acontece no grupo escoteiro, tá? A publicação na plataforma, ela é única e exclusivamente para compartilhamento da ação. Por isso que a gente falou também sobre compartilhar em outras, não só na plataforma, tá? É importante, de fato, divulgar a ação realizada, mas isso não é avaliativo. A única diferença que eu acho que é importante falar também é na aquisição do distintivo, só para vocês se atentarem que reduzir, reciclar e reutilizar e escoteiros pela energia solar, o distintivo está disponível na loja escoteira, o certificado está disponível na loja escoteira. A insígnia Campeões da Natureza precisa ser realizado o cadastro da atividade no Paxton. Como tipo lá na atividade tem o tipo insígnia Campeões da Natureza, ramo tal, porque você tem que selecionar o ramo também, tá? Então,
Não esqueçam. Por quê? Porque a compra desta insígnia, somente desta, ela é via Paxto. Mas ela não é avaliativa. Então, no momento que eu coloco lá, eu vou colocar ali selecionar a atividade, cadastrar ela libera para compra da mesma forma de um JJuti, de um Muteco, de um Multicom. Então, seleciona lá e você consegue fazer a aquisição do distintivo, tá? Então, é a única diferença que tem, da mesma forma que os certificados, eles são disponíveis para download somente do Campeões da Natureza. Só para vocês entenderem por que isso acontece, é porque na insígnia Campeões da Natureza, a venda, como a gente usa a marca da WWF, ela é patrocinada, né, pela WWF, a gente não gera lucros, por isso que ela é uma venda, é o preço de custo, basicamente, do distintivo, e não com lucro ou da forma que é vendida pela loja escoteira. Por isso que ela é vendida separado, tá? É somente por isso. João? Oi. Oi. Então, resumindo, você cadastra os projetos na plataforma, tá? Sim. Das ODS. Às vezes demora esse projeto a ser publicado. Eu não sei os motivos, você deve falar sobre isso. Vou falar. Então, o escotista ele não precisa esperar ser publicado o projeto, ele já cadastra no Paxo, já compra o distintivo, isso do Campeões da Natureza, vai lá no site da Nacional, em downloads, e baixa o certificado, porque no Paxo não tem o certificado para baixar. Exato. Correto? Isso. E as outras insígnias, o RRR e a energia solar, precisa cadastrar no Paxo também, já que o distintivo não é comprado por lá? Você pode cadastrar a atividade da forma que ela for realizada. Então, eu posso realizar ali, porque não vai ter esse tipo de atividade lá no Paxo. Não tem um tipo de atividade escoteiros pela energia solar. Mas pode ser cadastrado. Pode colocar como atividade ecológica que tem lá, ou uma atividade de patrulha, se for realizada em patrulha, não tem problema, tá? A única que tem essa especificidade é a atividade do Campeões da Natureza. Tá. E a Campeões da Natureza, ela não passa por uma avaliação da Nacional. Você não precisa ficar esperando avaliação, aprovação, não. Que nem é o caso do Mensageiros isso. E dos Escoteiros do Mundo. Não. Isso. Por isso que eu coloquei aqui do Mensageiro, só para exemplificar, né? Não tem processo, não é avaliativo, tá? Tanto o cadastro da plataforma, ele é somente para compartilhar, que é um passo, né, da Tribo da Terra, é você se inserir nessa tribo, que é colocar lá o projeto na plataforma. Da mesma forma que é muito importante divulgar divulgar a atividade como um todo, né, na sua rede e tudo mais, e é somente isso. Então, não tem esse pré-requisito, não tem avaliação, o escotista tem a competência de avaliar e entregar o distintivo ao jovem, desses três, Tribo da Terra. E aí perguntaram aqui sobre o PIN, tá? O jovem que conquista qualquer um desses distintivos está apto e, teoricamente, deve receber o PIN da Tribo da Terra. Então, ele pode usar também. E o PIN da Tribo da Terra só é utilizado por jovens, tá? E o PIN das ODS, qualquer pessoa que quiser utilizar, pode utilizar. Não tem regramento, somente do local que ele vai ser utilizado. Também que perguntaram aqui, tá? Então, PIN ODS, jovens e adultos. É importante conhecer por que está usando aquele PIN, né? Não colocar no jovem ali, ele nem sabe o que é. E o da Tribo da Terra é somente utilizado por jovens, tá? Tá. Outra dúvida seria o seguinte, com relação ao PIN. O grupo é obrigado a comprar o PIN e entregar para o jovem, ou o pai compra se quiser, é opcional? Eu tenho quase certeza, eu vou verificar isso, André, qualquer coisa eu até coloco lá no teu drive, mas eu tenho quase certeza que é opcional. Que ao receber, o jovem recebe o PIN. Eu precisava verificar isso porque eu não tenho certeza. Porque lá no manual diz que o jovem pode receber, ele não diz que ele tem que receber, ele pode ou não, isso, né? Isso. Então, pode ser opcional. Acho que é isso. O grupo pode... É bom a gente não... talvez não coloca todo mundo ali vai comprar, os jovens que quiserem comprar, né? Talvez aí não vincular a entrega do PIN à entrega do distintivo.
E aí isso ser uma decisão ali interna da seção e do grupo escoteiro, né? Para também não... eu vou cobrar do jovem, aí o jovem não recebe porque aquele lá o pai não pagou, sabe? Então a gente também tem que ter esse cuidado. E outra pergunta muito pertinente também é quem que cadastra o projeto na plataforma? Se é o escotista ou se é o jovem? No caso até do ramo escoteiro, do ramo sênior, né? O projeto deve ser inserido pelos adultos, tá? Lá no próprio mapa é indicado lá quem que solicitar. Tem uma frase lá no mapa que é de ser publicado pelo adulto. Claro que um jovem do ramo sênior, ele tem competência para tal, tá? Então a gente consegue orientar que ele e fazer isso junto, né? Mas principalmente ramo lobinho, ramo escoteiro, o projeto ele é inserido pelos adultos. Tá bom. Temos 2 mãos levantadas, eu não sei se vocês vão responder ou se vão continuar a apresentação. Eu só quero... Bom, vamos responder aqui. Tem aqui sobre os pins, né? Eu vi aqui no WhatsApp, no chat, só que a gente tem sobre a pergunta do pin, onde é que ele é vendido, é tudo vendido na loja escoteira, tá? Deixa eu ver quem tá com a mão levantada, a Luciana. Oi, gente, boa noite. Uma dúvida minha, deixa eu sair daqui onde eu tô, peraí, que aqui tá um pouco de barulho. Uma dúvida minha é com relação a essas insígnias. O certificado do Campeões da Natureza, a gente consegue no site da Nacional, mas os outros certificados do RRR e da energia solar não tem lá. Sim, porque esses certificados eles estão na loja escoteira. Como todos os outros certificados são vendidos. Somente Entendi. esses estão disponíveis para download porque a gente não pode vender, né? Porque tem ali a marca da WWF. Mas o grupo escoteiro, de qualquer forma, de um distintivo de especialidade, como o grupo escoteiro pode fazer seu próprio certificado, nada impede do grupo escoteiro ter seu próprio certificado, tá? O certificado padrão ali, ele vai estar disponível para venda na loja escoteira. Entendi. Ok? Tá ok. Obrigada. Imagina. Inclusive, no material que a gente vai mandar amanhã, tem alguns modelos que vocês podem utilizar e personalizar, colocar logo, enfim. Isso. Tem alguns modelos lá. Era bom também, João, falar sobre qual o local de colocar o PIN na gandola, né? Até para não confundir com o PIN da partida, o PIN da perseverança, o PIN das ODS, que é tudo no mesmo bolso. Eu acho que dá para a gente colocar, Andréia, a resolução que vai colocar certinho, tanto do PIN das ODS quanto do Tribo da Terra, a gente coloca a resolução sobre o local ali que deve ser utilizado, tá? O PIN, no tempo de uso, é o mesmo do distintivo. O PIN ele pode ser usado até o jovem estar no ramo sênior, tá? Quando ele sai no ramo pioneiro, não tem Tribo da Terra, tá? Por isso que não tem o PIN. Temos mais uma mão levantada, que é do Paulo. Boa noite, sempre alerta. Você colocou ali que a gente precisa colocar o projeto para pedido do distintivo, pedir o distintivo pelo ramo. No caso do projeto que esteja ter a participação de jovens de mais de um ramo, então a gente tem que fazer 3 vezes o mesmo projeto para pedir os distintivos de cada ramo, é isso? Sim. Tem que fazer separado, porque o que acontece? Os distintivos do Campeões da Natureza, eles são diferentes. Então, no Paxto, na hora de comprar, eu vou saber ali selecionar quantos distintivos são daquele ramo. Por isso que ele é específico de cada ramo, tá? É claro que por isso que tem que ser feito separado. Se vocês vão perceber que, por exemplo, ao comprar, eu realizei 3 projetos diferentes. Eu realizei projetos de todos os ramos, ou os jovens trabalharam juntos, e aí, quando eu for gerar a compra, ele pode gerar, você teria que pagar 3 vezes o frete,
tá? Que seria aquela taxa fixa de R$20. Então, uma dica é, me escreva antes, eu vou passar meu e-mail lá depois, você pode, antes de comprar, escreve, fala, grupo escoteiro tal, vou realizar uma compra de, lançar uma atividade como Tribo da Terra Ramo Sênior, vou realizar uma compra de 30 distintivos. Desses 30, 15 ramos sênior e 15 ramos escoteiro. Não tem problema. Você pode lançar separado para sair na ficha 120 certinho, mas você compra por um lá. Só escreve antes, porque aí a gente consegue dimensionar, faz a compra certa, você paga só uma vez a taxa. Porque senão você vai... Cada um que você paga, você vai pagar R$20 de taxa. Então é uma dica aí que eu estou dando para vocês. João, o pessoal queria saber qual é o PIN ODS. Você me permite mostrar antes de você continuar? Claro, claro. Esse aqui. Deixa eu mostrar para minha câmera, porque ele está caindo da minha mão. Só um minutinho. É esse aqui, ó. E tem lá uma resolução, né, que a gente pode utilizar, por enquanto, até 2030, tá acima do bolso esquerdo, do lado esquerdo, mas está direitinho escrito na resolução, tá? É que eu uso ele no meu uniforme. Aqui, só para complementar, gente, eu coloquei, como a gente falou sobre o projeto, só relembrar que também temos essas duas outras iniciativas que são da Organização Mundial, que é o Escoteiros do Mundo e o Mensageiros da Paz, que também envolvem o recebimento, né, o trabalho de projetos e também são reconhecimentos. Escoteiros do Mundo é um reconhecimento para jovens do ramo sênior e do ramo pioneiro que desenvolvam projetos, e o Mensageiros da Paz é para qualquer um. Então, aqui, de tudo que a gente falou, o único que vocês podem desenvolver um projeto e colocar lá, e cadastrar, e receber, e utilizar, é o Mensageiros da Paz. Tá? Então, os adultos podem, e são incentivados que realizem seus projetos também, e podem conquistar ali o Mensageiros da Paz, tá bom? E aí, uma mensagem importante o papel do escotista é de orientar o jovem para a compreensão da importância e relevância do projeto executado, e não para a conquista do distintivo por si só. Então, a gente tem que ter isso muito em mente, que o jovem entenda a importância daquilo que ele está fazendo, tá? E não do distintivo. Porque o que acontece? O que acontece? A gente vê muito uma realidade, assim, o jovem, ele realizou um projeto. Eu quero, com esse projeto, que ele conquiste 3 insígnias do Tribo da Terra, eu quero que, com esse projeto, ele seja Mensageiros da Paz e ele seja Escoteiros do Mundo. Não é esse o caminho, né? Eu quero que ele desenvolva projetos. Eu quero que ele faça, que ele entregue coisas. Então, é importante a gente orientar o jovem a poder explorar novas possibilidades. Nada impede que, por exemplo, no mesmo projeto que ele fez de Tribo da Terra, ele finalizou esse projeto, o projeto ele pode ter uma continuação, ele pode ter uma continuidade. Isso pode ser progressivo, às vezes de um ramo para o outro e tudo mais, né? Mas que ele entenda que é um projeto aqui, ele recebeu um distintivo, ele recebeu um reconhecimento, que ele deve realizar um novo projeto para receber um novo reconhecimento, tá? Então, a gente tem que ter essa visão de que não adianta o jovem fazer um projeto e querer conquistar todos, sabe? Então, é muito importante esse papel aí do escotista também de intermediar essa situação. Também vi uma pergunta ali sobre Mensageiros da Paz. A única diferença aqui, tá? Mensageiros da Paz e Escoteiros do Mundo também são cadastrados no Paxto, tem lá o tipo de atividade Mensageiros da Paz ou tipo de atividade Escoteiros do Mundo. Neste caso, as atividades são avaliadas. Então, o projeto ele vai ser avaliado, ele passa por um processo de aprovação. E aí, somente quando o projeto é aprovado, ele vai liberar para compra da mesma forma do Campeões da Natureza. Campeões da Natureza, eu salvo o projeto, ele libera a compra. Tribo da Terra, Mensageiros da Paz, eu salvo o projeto no Paxto, ele não vai liberar a compra, ele não vai liberar certificado. Ele fica lá. E aí você tem que ficar lá semanalmente, talvez, atualizando ali, para ver se ele liberou a compra. Que é o momento que ele foi aprovado. Ele passa pela coordenação de Mensageiros da Paz ou pela coordenação de Escoteiros do Mundo, que vai validar que aquele projeto está de fato, ou ele vai te dar um retorno, falando assim, ó,
projeto o que mais acontece é justamente aquilo que a gente comentou. É uma atividade que é da Mensageiros da Paz para o grupo inteiro. Uma atividade em um dia. Aí o coordenador vai retornar, olha, não é um projeto, realizado uma atividade isolada, por isso que ela não foi validada como Mensageiros da Paz, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a plataforma, que é o que vocês estão tanto ansiosos aí. Ainda tem uma mão levantada. Opa! Da Carla. Vamos lá. Carla. Só rapidamente aí, até falando novamente aí como o chefe colocou aí, para não ser uma atividade isolada, né, e tudo. Lá no começo, né, da explicação da chefe Eliane, ela, e aí dos exemplos já foram citados, algumas participações, aí ela colocou lá, por exemplo, naquela visita que a gente fez lá na praça, que a gente viu que, né, fez as crianças pensarem, os jovens raciocinarem, né, e aí virem que não tem lixeira, né, não tem uma coisa assim. Como é que então, né, se ela conseguiria dar um exemplo assim mais real, mesmo sendo fictício, que essa ação, né, desse pensamento que ele fez não ia se tornar só uma atividade e sim esse projeto, né? Então, porque a gente partiu daquele raciocínio que era lá não tinha uma árvore, né, naquela praça que a gente estava, então não tinha uma lixeira, então como é que isso daí, né, não fica sendo uma atividade básica lá, né, vamos então, né, ver em todas elas, né, por exemplo, aí, que a gente coloque, né, lixeiros, então a gente traga, né, uma coisa constante, né, de coisar uma árvore. Como é que isso realmente traduz na prática, né? Só para a gente fechar o raciocínio que foi iniciado. Tá bem. Não, isso é bem fácil, tá, chefe? Por exemplo, você passeou com o seu jovem lá, ele viu aquela pracinha abandonada, né, cheia de lixo, e o grupo escoteiro resolveu fazer uma ação ali de limpeza, tá? O grupo fez essa ação de limpeza, mas durante essa ação, você pergunta para o seu jovem assim, o que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer aqui? Por que isso está assim? Aí vai que seu jovem olha aquele espaço, aí você já falou um pouquinho com ele sobre a questão de fome, ou sobre a própria questão de não se ter árvores em alguns locais, né? E ele fala assim, e se eu plantar aqui um pomar comunitário? E se eu quiser fazer aqui uma horta comunitária? Não vão jogar lixo nesse espaço, né? Não vão jogar lixo nesse espaço. Eu posso alimentar pessoas que não conseguem recursos, né, para se alimentar, né? E eu estou assim ajudando toda uma comunidade. Aí você vai perguntar para ele assim, como é que a gente vai fazer? E aí ele vai juntar com os pares, aí ele vai ver sementes, vocês vão ver material, autorização, né? Se é um terreno particular, se é um terreno público. Você vai falar assim, poxa, prefeito, me dá aquela pracinha ali, vamos lá fazer algo. Isso se tornou uma ação, se tornou um projeto. Isso de uma simples caminhada que você foi fazer com eles para recolher um lixo. Deu para responder a pergunta, minha chefe? Deu sim. Obrigada, chefe. Acho que um ponto também, para complementar, é que o projeto ele é uma série de ações, certo? Então, ele tem uma data de início e você pode já determinar com o jovem quando é que ele vai encerrar. Então, quais são as ações que serão realizadas, né? E, então, ali a gente tem o caso da pracinha, e essa pracinha a gente vai fazer um plantio de árvores. Envolver os jovens em entender quais são as árvores que ele pode plantar na pracinha. Não é qualquer árvore que eu possa ir plantar. Mas ele fez um plantio. Foi lá um sábado e fez um plantio, envolveu outras pessoas e tudo mais. Ele tem que voltar. Não é eu ir lá e plantar. Eu voltei para ver como é que estão essas árvores. Eu fui regar essas árvores. Né? Então, a gente vê muito disso acontecer. Então, o jovem vai lá, plantei uma árvore. Acabou.
você não garante a sobrevivência dessa árvore que você plantou. Mesmo que seja uma árvore, o garantir a sobrevivência dessa árvore, né, que ela vá criar raiz e tudo mais, é o desenvolvimento do projeto. Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente entender. Que não é só... é isso que eu quero dizer quando não é uma atividade. Ela é uma série de ações. E, às vezes, a gente acaba não descrevendo isso. Isso pode acontecer. Então, o ir na pracinha, o fazer uma pesquisa, plantar, regar, ir lá de novo, adubar. Isso é a série de ações que desenvolve o projeto. Joia, obrigada. Imagina. Gente, eu vou alterar a tela só do compartilhamento para a gente ir aqui para o Scouts for SDGs. Bom, para quem quiser, de repente, navegar enquanto eu estiver aqui também apresentando, vou colocar o link do site para vocês, tá? sdgs.scout, mas se você digitar lá Scouts for SDGs, da mesma forma você vai encontrar no Google, você vai encontrar lá no Google o link, tá? SDG, só para vocês entenderem, é a mesma coisa que ODS em inglês, tá? Bom, eu vi já alguns comentários sobre a plataforma ser em inglês. Vamos lá. Se a plataforma está se apresentando de forma para vocês que ela está em inglês, utilizem uma dica para utilizar a plataforma. Utilizar o Google Chrome. Com o botão direito vai ter a opção que é de traduzir. Então, automaticamente, ela vai ficar em português para vocês, tá? Então, se isso é uma barreira, se vocês clicam com o botão direito na tela, deixa eu só vir aqui no cantinho, porque, ó, tá vendo aqui, ó, tem traduzir para o português. É macete, gente, assim, não tem, ela fica, e é uma tradução boa, tá? Não é uma tradução maluca, não. Dá para se orientar tranquilamente com essa ferramenta, tá? Vamos lá. Aqui tem a opção, sou escoteiro, sou um líder escoteiro, sou uma organização escoteira ou parceira. Se é um jovem que vai realizar o cadastro, que é no caso dos Escoteiros do Mundo, Mensageiros da Paz, a gente vai orientar que ele clique aqui. É você que vai cadastrar, você vai clicar em sou um líder escoteiro. Mas é muito legal mostrar para o jovem esse site também, sabe? Permitir que ele entre aqui no Sou Escoteiro e que ele explore as coisas, porque ele vai começar a ter ideias. Ele pode começar a visualizar projetos. E isso ajuda, incentiva ele a entender o que ele tem que fazer, sabe? Então, é interessante mostrar isso para o jovem. Mas vamos voltar aqui. Sou um líder escoteiro. E aí, como eu disse, né, ela tá... Deixa eu só vou fazer meu login aqui. Senão não Chefe, desculpe interromper, mas ali Oi. tem o inglês e você consegue colocar em português. Volta na Sim. tela, por favor. Aqui. Aqui, ó. O inglês, ó. Abre que vai aparecer em português. Aqui, sim. Aqui. Então, acho que todo mundo deve estar vendo assim. Como eu disse, tem como traduzir ela. Não é algo impeditivo o idioma, tá? Da mesma forma, eu vi falarem sobre a publicação ser em inglês. Não é uma regra, tá? Vocês podem publicar em português, tá? Não é uma necessidade. Vocês têm como publicar, inclusive filtrar na hora de fazer pesquisa ali, se você quiser pesquisar projetos em português. Tá? Então, isso não é uma regra. E aí, antes de ir aqui para a área de publicar, eu quero só mostrar aqui, então, aqui a gente tem alguns textinhos e tudo mais de introdução, e formas de visualizar. Aqui também tem um pouco esse negocinho aqui das ODS, né? Do que eu consigo visualizar objetivo por objetivo e ver ações realizadas dentro daquele objetivo.
Então, aqui, ó, por exemplo, eu coloquei sobre a pobreza, né? A redução da pobreza, das desigualdades, na verdade. E aí eu tenho projetos realizados que envolvem isso aqui no mundo todo. E eu posso ler, e ele traduz, o site traduz automaticamente para o português e você consegue utilizar ideias aí para se inspirar. Como é que eu vou fazer o cadastro? Então, entrei aqui, sou um líder escoteiro, ele vai pedir para você fazer um login. Então, aqui eu tenho minha conta, vocês vão ter que criar uma conta. O jovem também consegue criar uma conta, se for o caso. E aí, vou voltar aqui. Para cadastrar uma atividade, eu clico em Take Action. Nesse botãozinho verde aqui, ó. Take Action. Que é tome uma ação, né? Inicie uma ação. E aí, eu tenho algumas opções, certo? Tem quatro opções. Que é enviar um projeto de serviço, aceitar um desafio da Organização Mundial, estar em uma atividade ou enviar uma postagem de blog. Aqui que eu percebo que algumas pessoas causam alguma confusão, porque colocam um projeto de serviço. E um projeto de serviço é um projeto que demanda uma avaliação, e aí ele é uma publicação mais longa. Mas vocês podem colocar aqui, ó, para enviar uma postagem de blog, que é a ferramenta mais simples, tá? Porque no projeto ele tem mais itens. Então, na minha atuação do grupo escoteiro, é uma postagem de blog, eu não preciso enviar um projeto. E aí, aqui, ó, da mesma forma, qual que é o idioma que eu vou publicar? Então, eu vou fazer uma publicação em inglês? Não preciso, eu posso fazer uma publicação em português. Aí aqui ele pede para você colocar tópicos que se aplicam ao seu projeto, né? Então, indicar pelo menos máximo 3 tópicos que tenham a ver com o que eu realizei, com o projeto que foi realizado ali pelo jovem, né? Então, por exemplo, ação humanitária, consumo responsável. E aí aqui eu também posso selecionar os objetivos de desenvolvimento que foram trabalhados nesse projeto. Da mesma forma, porque daí esse projeto pode ser filtrado pela ODS se alguém encontrar esse projeto a partir daquela ODS, tá? Então, eu vou botar aqui ação climática. Clique em continuar. Aqui, gente, eu vou escrever um textinho explicando, básico. Se foi o projeto, aquele relatório do jovem. O que aconteceu? Não precisa... Mas, claro, considerando esses passos, da onde surgiu a ideia, por isso que o 5W2H talvez seja importante, que é para conseguir descrever o que aconteceu, qual foram as atividades que foram realizadas, quais foram os objetivos, o que foi realizado. Então, eu vou colocar só pontos aqui, gente, porque senão se eu escrever aqui com vocês, a gente vai levar muito tempo. E aí eu vou continuar. Aí aqui eu coloco uma foto que vai ser a capa da minha publicação, né? Uma imagem que transmita a atividade também, sabe? Que transmita o projeto, tá? Então é importante colocar alguma imagem ali que vai ser a capa. E eu posso também colocar outras imagens, né? Eu tenho a opção aqui de colocar algumas outras imagens, adicionar mais imagens. Quanto mais, fica mais bonito a publicação. Aí aqui tem algumas textinhos importantes, né? Tanto quanto possível, comprova-se que suas fotos mostram jovens participando de atividades. Fotos de ação espontânea tendem a ser mais envolventes do que as fotos posadas. Né? Por isso que eu falei, de repente aquela foto tá todo mundo lá, assim, todo mundo que participou do projeto, não é a foto que vai transmitir de fato o projeto, mas sim o jovem fazendo alguma coisa, fazendo uma coleta. Isso é mais importante que transmite de fato o projeto do que... É uma regra que a gente tem, inclusive, da identidade visual da instituição, né? Mostrar jovem fazendo coisas e não fotos posadas. E aí também escolher fotos que mostrem escoteiros usando cachecóis, que demonstrem, na verdade, né, o lenço, o uniforme, mas que mostrem que são escoteiros. E aí que também pede qualidade acima de quantidade, não precisa ser muitas fotos.
Enfim. Eu não sei se eu vou conseguir continuar por não ter foto. Tem que dar o consentimento aqui das fotos. Veja, você é adulto, vai ter que clicar aqui sobre dar o consentimento das fotos das pessoas. Posso fazer isso? Pode, tá? Porque quando o jovem ingressa no movimento escoteiro, ele lá, os pais assinam lá o direito de imagem, tá? Então não tem problema, tá? Vocês têm esse direito legal em nome do grupo escoteiro para fazer isso. Aí aqui eu venho, clico em continuar. Vou dar um título, né? Que é o título do projeto e tudo mais. Então, escoteiros realizam campanha. Opa. Arrecadação de donativos para vítimas de chuvas, por exemplo. Vou falar não necessariamente o nome do projeto. Pensem que é uma publicação de blog, né? Então, como se fosse uma manchete. Opa, eu até falei demais. Vamos lá, campanha de arrecadação. Ainda ficou muito. Menos do que eu falei, então, gente. Ainda menos. Campanha de arrecadação de donativos. Aí aqui, ó, eu vou fazer uma revisão do meu conteúdo. Ele abre aqui para revisão. Então, a ODS que eu coloquei, os tópicos que eu coloquei, como eu não digitei texto, né? Então, mas aqui eu posso acrescentar mais coisas. Posso editar. Escoteiros do grupo escoteiro. Taranana, da cidade. É importante colocar qual que é a sua cidade. Tal. Do estado tal. Dos escoteiros do Brasil. Realizaram uma ação entre os dias tal. E aí, da mesma forma, o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, né? É isso que eu tenho que tentar responder aqui. Certo? Número de pessoas também, né, João? Isso. É super importante colocar. Quantas pessoas participaram? Obrigado, Eliane. É importante comentar quantas pessoas participaram. Por isso que é importante colocar a duração. Naquele outro lá, se eu coloco o projeto, eu tenho que colocar horas trabalhadas. Por isso que eu estou dizendo que aqui é mais simples. Não precisa fazer por lá, tá? Até mesmo porque o processo de verificação e aprovação aqui vai ser mais rápido, tá? E aí aqui eu vou enviar. E o que é que acontece? Que a gente está com um problema aí, um problema da plataforma. A partir do momento que eu publico, que eu envio isso aqui, eu perco ela da minha visão. Eu não consigo mais ver o processo disso aqui. E aí a gente já recebeu vários relatos, já recebemos vários reportes sobre isso, vários e-mails. Já entramos em contato com a Organização Mundial. Tudo que vai para lá, vejam, eu fiz um processo aqui aleatório, estou dando trabalho para eles, porque eles vão ter que apagar, eu não posso apagar. Passa por um processo de revisão. E isso leva algum tempo. O padrão que eles estão nos dando é de 60 dias, mas eu percebo que tem demorado muito mais. Porque se eu pesquiso Brasil, eu vejo as últimas publicações, eu vejo quando aconteceu, eu fico acompanhando bastante isso aqui. Eu meio que moro aqui em dias úteis. Então, eu fico sempre dando uma olhada no que está acontecendo, porque eu vejo os projetos que estão no Pacto e vejo o que está aqui. E vejo que tem ausência de projeto. Eu acredito que as pessoas estão publicando, tá? Mas a nossa parte porque veja, essas iniciativas são globais e um pré-requisito para o jovem utilizar essa iniciativa é colocar aqui. A nossa parte está feita. A gente está cobrando, estamos pedindo, estamos falando com eles e por isso que a gente está reforçando que
não esperem a publicação do projeto para o reconhecimento do jovem, tá? Não esperem de forma alguma, porque não é avaliativo isso aqui, tá? Isso aqui é para compartilhar a ação e façam a parte de vocês de compartilhar para a comunidade. Por quê? Essa plataforma, ela é um compartilhamento da ação a nível global, é para o pessoal de todo mundo ver que, pô, escoteiros do Brasil estão fazendo coisas legais, escoteiros da Indonésia, da mesma forma que a gente pode ver. É legal para a comunidade escoteira, mas a gente precisa mostrar o escotismo na sua comunidade. O escotismo precisa ser visto lá, na sua atividade, lá no teu grupo escoteiro, Então, por exemplo, no grupo escoteiro mesmo, né? Se o Lobinho fez um projeto que foi muito legal, será que o grupo escoteiro sabe que o Lobinho fez esse projeto? Será que a escola que o Lobinho participa, ele fez uma coisa super legal, será que ele sabe que o Lobinho fez esse projeto? Então, é muito importante, o nosso papel também é de compartilhar essas ações para não só para a plataforma, mas para a comunidade. Então, a gente tem jornais locais, rede de TV local, se tem coisas grandiosas, cara. Nosso papel de escotista, da diretoria do grupo escoteiro é falar, nossa, tem um jovem aqui que ele fez um negócio muito bacana e eu preciso mostrar isso para a sociedade. Porque a gente precisa mostrar o que a gente faz. E não só para a nossa comunidade, a gente precisa mostrar o que a gente faz para a tua cidade, né? Então, aproveitem isso para publicar no Facebook também, publicar no Instagram, falar com o jornal local, falar com... Às vezes a gente tem perfis de redes sociais que falam sobre a sua localidade, né? Então, a gente tem ali perfil no Instagram que divulgam coisas que estão acontecendo na sua cidade ou no seu bairro. Converse com essas pessoas e comece a disseminar também nesses espaços, sabe? O Tribo da Terra é sobre isso também, é sobre a gente mostrar o nosso impacto na sociedade e a sociedade entende o nosso impacto, tá? Eu queria mostrar aqui que eu vi algumas pessoas perguntando sobre projetos que já realizaram, né? Deixa eu só abrir aqui. Os projetos que eu já postei, que estão publicados, eu venho em My Account. Ah, que bom, deu um erro. Bom, nem tudo é do jeito que a gente espera, mas aqui, ó, se eu venho em My Account, ele aparece, eu consigo ver os rascunhos, tem lá a opção de rascunhos, e tem a opção para eu verificar as publicações que eu já realizei, que aqui não estão aparecendo. Deixa eu tentar dar um F5. João, depois tem uma pergunta do Bruno. Tá. Bom, não está aparecendo de fato, como eu disse, né? O site está instável, ele foi atualizado recentemente, inclusive, ele tinha uma outra interface. Um pouco antes do Congresso de Educação que aconteceu no ano passado, ele passou por uma atualização, porque vocês vão ver aqui, olha só, legal vocês explorarem isso aqui, porque vocês vão ver algumas novidades também. Então, a gente tem algumas insígnias novas, né? Então, a gente tem Tribo da Terra, Mensageiros da Paz, a gente tem o Life Leaders e o Health Allies, que são iniciativas novas que a gente ainda não tem implementação aqui nos Escoteiros do Brasil, mas que eu já posso, de repente, trabalhar como atividade. Vocês vão ver as coisas que estão ali, que eu já posso trabalhar aplicando o método, sabe, no meu dia a dia. São iniciativas interessantes que vale a pena, às vezes, escotistas perder um tempinho ali para ler, sabe? Então, aqui são as iniciativas que a gente tem, e essas duas novidades que eu comentei. E aí, olha que legal, ele tem uma contagem de horas de serviço que a gente tem, que é a organização, isso mostra a relevância da nossa instituição, mostra o impacto no mundo, então eu consigo abrir o mapa mundi aqui. Vamos ver se vai aparecer. Vai. Eu consigo ver aqui, ó, vamos lá, ó, Brasil. Eu digitando em português, né? Então, aqui ele mostra o que a gente tem realizado historicamente no Brasil.
de projetos, a gente consegue quantificar isso. Isso é muito importante, muito legal. A gente ter a visão um pouco do que a gente está fazendo. Para quem trabalha aí também, como eu disse, com gestão institucional, quiser mostrar, apresentar o movimento escoteiro, qual que é o impacto do movimento escoteiro, isso aqui é uma ferramenta muito bacana, tá? O Brasil, ele tá em alto aqui, tá? Vocês podem ver, a gente é um dos países que mais, tá vendo? Ó, tem um gráfico aqui, ó, a gente está no azul mais escuro, que é dos países que mais trabalham com ODS, junto com, deixa eu ver se eu consigo tirar o zoom aqui. Peraí que agora o Google, o tradutor está trabalhando, mas porque ele trava quando a gente usa com o tradutor. Mas está aqui, a gente consegue fazer esse filtro, acho bem bacana mostrar isso para vocês também. Temos uma pergunta do Bruno. Bruno? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Alerta a todos, o melhor possível, né, para os ramolobinhos. Seguinte, eu já tenho alguns projetos publicados, né, no Tribos da Terra. No geral, na verdade, todos eles foram feitos a partir da parte de serviços, né, que você falou que poderia ser blog, eu, na verdade, nem sabia disso. Eu pensava que precisava realmente passar pela avaliação. Inclusive, nos tutoriais que são disponibilizados, inclusive pela UEB, eles são através desse ambiente, né, de serviço. E aí eu ficava realmente... Agora eu fiquei, né, mais tranquilo, né, em saber que a gente tem uma nova... um local mais... uma outra opção mais simples, né, de publicar. Mas o que acontece é o seguinte, porque eu acho que está acontecendo um problema na plataforma, que é em relação ao envio para revisão, né? Existe um botão no final da publicação que você encaminha esse projeto para revisão. E aí, eventualmente, dependendo do projeto que é feito, no caso do Tribos da Terra, não é avaliativo, impeditivo para que você possa dar a conquista para o jovem, no caso. Mas, por exemplo, o último que eu publiquei foi um do Mensageiros da Paz, e aparentemente isso é impeditivo, sim. A gente está por exemplo, né, uma coisa que a gente estava avaliando era a parte de grupo padrão, e ele não entrou como sendo um dos itens do grupo padrão para o nosso grupo. E aí eu imaginei que seria exatamente pelo caso que estava dependendo da avaliação da plataforma para que isso passasse. Não tenho certeza, na verdade, se isso é verdade, né? Mas eu não consegui enviar o projeto, ele continua como rascunho, porque a gente não tem o botão de envio. E eu já fiz várias perguntas, mandei e-mail para lá, não recebi resposta alguma. E aí eu estou com esse problema ainda, né? Como eu falei, né? Os projetos do Tempo da Terra foram ok, mas este do Mensageiros da Paz não. Bruno, a publicação do Mensageiros da Paz pode ser feita como post ali também, blog post, não tem problema. E não é impeditivo, tá? A gente está com essa orientação, o Paxto ele não está como exigência, mas o link lá ele aparece ali para você inserir o link, né? Mas você consegue salvar o projeto sem ter o link do projeto ali, e a gente está avaliando da mesma forma, tá? Então, as avaliações, os processos que estão chegando, estão sendo avaliados e liberados, só se tiver algum feedback, mas ele aparece lá no próprio Paxto, ou a gente escreve um e-mail para informar qual que é o feedback. Então, se você já publicou no Paxto esse ano o Mensageiros da Paz e quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo durante a semana que eu posso te orientar, mas tudo que está chegando em frente a Mensageiros da Paz está sendo, se está cumprindo os requisitos, está sendo aprovado, tá? Certo, então isso não tem a ver com a avaliação da plataforma, e sim Não, porque uma coisa, ela nem conversa, o Paxto, o grupo padrão ali não conversa com isso, né? Então, só a publicação e a aprovação ali que libera, né? Beleza, então. Ô, João,
que colocar sim, na verdade, assim, eu vou ter que colocar ele agora como blog, né? Eu vou ter que Sim, recadastrar ele como blog para poder pegar o link e inserir lá. certo. É isso? Mas, Bruno, por exemplo, se a atividade ela já foi cadastrada como Mensageiros da Paz no Paxto, ela já foi para aprovação, estando com link ou sem link. Ah, isso que eu tô querendo te dizer. Então, mesmo que Entendi. você não tenha o link do post, você já está lá. Ou se você ainda não fez, pode fazer a publicação no Paxto como atividade de Mensageiros da Paz, que ela vai ser avaliada da mesma forma. Certo? Eu queria só fazer uma retificação aí. O projeto, quando ele é cadastrado, ele pede obrigatoriamente um link. O que eu fiz inicialmente foi o quê? Eu coloquei lá o link do SDG, Uhum. enfim, eu coloquei lá só o link dele. Eu não coloquei o link Sim. do projeto mesmo. Dessa forma passou, mas obrigatoriamente tem que ter algum link lá. É isso que eu estava em dúvida. Eu sei que eu lembro que tinha, eu achei que a gente já tinha até pedido para retirar. Ele tem a opção lá, mas de não conseguir salvar, né? Eu achei que estava liberado isso, porque realmente, né, não é a gente que cuida do Paxto, mas se precisar, coloca o link da plataforma sem problema nenhum. A gente não está olhando para o cadastro na plataforma para aprovação no Mensageiros da Paz, tá? Beleza. Muito obrigado aí Pessoal, a gente pelo. tem mais alguma pergunta? A gente está quase em cima do Ô, tempo aqui. João, Oi. só fazendo um complemento em cima do que o chefe Bruno falou, é porque para cadastrar realmente Mensageiros da Paz, o link é obrigatório no Pax, senão você não consegue salvar a atividade, né? E para ele pontuar no grupo padrão, ele não precisa esperar do projeto ser aprovado, porque a pontuação não é em atividade variável especial. A pontuação do grupo padrão para Mensageiros da Paz é em redes sociais. Ele tem que pegar aquele link, pode ser até o mesmo link que ele colocou na atividade, vai em perfil da UEL, documentos, redes sociais e cadastra ali. Vai ter lá verdade. Facebook, Instagram, Mensageiros da Paz. Ele coloca o link ali, pontua automaticamente. Ele não precisa esperar a aprovação do projeto para poder pontuar, não, tá, chefe? Muito bem lembrado, André. Obrigado. Não lembrava desse detalhe. Realmente, a atividade não tem nada a ver com o grupo padrão. Não. Só aí pontua automaticamente. João, eu acho que eu cheguei a falar com a Eliane. Se teria a possibilidade de um de vocês dois fazerem um roteirozinho, eu já te pedi isso na Assembleia, né? Um roteirozinho de como cadastrar na plataforma, inclusive o nome desse local do blog, que é para as pessoas acabam esquecendo, e até para a gente divulgar para os esportistas do nosso grupo, né? Fazer um list passo a passo, até mudando o idioma e tudo mais. Eu tenho quase certeza que existe um vídeo no curso do Tribo da Terra, do Tribo da Terra que a gente tem no Campo Escola Virtual. Mas, de qualquer forma... Tem sim, chefe. Oi? Tem um vídeo desse passo a passo no curso no SEV. Isso, mas de qualquer forma eu acredito que também esteja desatualizado porque a plataforma foi mudada recentemente. Então eu vou dar uma olhada até para ver se a gente consegue mudar e atualizar e colocar uma versão recente. E se por acaso você tiver esse vídeo para a gente poder disponibilizar lá no Drive, porque a gente sabe que nem todo mundo faz o curso, né? Infelizmente. Sim. Então já facilitaria, tá? Que aí a gente coloca lá no Drive para mandar para o pessoal, né? Gente, espero que a gente tenha conseguido, chegamos aí a 9h30, já 2 horas aí de webinário. Espero que a gente tenha conseguido responder o maior número de perguntas possíveis, né? Porque às vezes passa uma ou outra, e aí a gente não consegue. Peço para vocês não esquecerem de responder a lista de presença para receber o material amanhã, responder a avaliação que eu mandei aí no chat também, que é importante para a gente, tá? Queria, primeiro de tudo, agradecer aí mais uma vez a disponibilidade do João, e já fica a dica que vai surgir convite para vir falar de escoteiro, um webinário sobre escoteiros do mundo e um webinário sobre Mensageiros da Paz. Porque eu já mandei mensagem para a Luísa, ela não me respondeu até hoje, hein? Então vai ser contigo mesmo, hein?
E aí a gente destrincha melhor cada uma dessas insígnias aí, vai ser bem interessante. Você quer falar alguma coisa sobre isso que você está compartilhando? Só para não esquecer, então eu coloquei aqui só esses pontinhos, né, que a gente tinha, só para... Como eu tinha feito esse slide, só não esquecer, então, que a gente tem os cursos no SEV, a gente tem os manuais, que eu sei que você vai disponibilizar para todos ali, e também os contatos. Então, que estamos aí à disposição para responder beleza. qualquer dúvida. Tá? No e-mail que eu vou mandar amanhã, eu já vou mandar o link dos módulos do SEV para depois... Eu não achei, não sei onde está. E realmente, quem não está acostumado com SEV, o caminho às vezes é meio complicado de chegar lá. Então, eu já vou mandar o link desses 2 módulos aí para vocês também, vou mandar os contatos aí do chefe João, e agradecer aí imensamente. Eliane também, minha amiga, que sempre quebra meus galhos aí, meus perrengues. Altas horas da noite, Eliane, socorro! Eu, uma chefe, com essa dúvida, o que eu respondo? Mas é isso. Pode continuar chamando, chefe. Estamos aqui para ajudar. Com certeza. E agora a gente vai para a parte mais oficial do webinário. Meu locutor oficial, chefe Julerme, está a postos? Estou a postos. Me escutam bem? Sim. Sim. Certificado de agradecimento. A União dos Escoteiros do Brasil, região do Rio de Janeiro, confere a Eliane Ramos de Almeida o certificado de agradecimento pela valiosa contribuição na condução do webinário sobre como cadastrar os projetos da insígnia Tribo da Terra, realizado em 22 de outubro de 2024, cuja colaboração foi essencial para o nosso aprendizado. Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2024, assina André Leonardo Cavalcante Fernandes, diretor-presidente da UEB Rio de Janeiro. Muito Agora, obrigada. Eu tenho que mudar de tela aqui. Vocês estão vendo? Estamos. Vamos lá. Está vendo que mudou? Estamos. Certificado de agradecimento. A União dos Escoteiros do Brasil, região do Rio de Janeiro, confere a João Augusto Correia o certificado de agradecimento pela valiosa contribuição na condução do webinário sobre como cadastrar os projetos da insígnia Tribo da Terra, realizado em 22 de outubro de 2024, cuja colaboração foi essencial para o nosso aprendizado. Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2024. Assina André Leonardo Cavalcante Fernandes, diretor-presidente da UEB Rio de Janeiro. Muito bem. Obrigada. Obrigada, Andréia. Deixa eu só passar para vocês aí. Obrigado, Julerme, mais uma vez, meu querido. Depois vem o salário no final do mês, vai estar lá na conta, tá? Pode esperar. Gente, só deixando aqui o calendário dos próximos webinários, tá? Não percam, semana que vem, terça-feira, Grupo Escoteiro de Sucesso, com o chefe Igor Inácio, do GE Padre Anchieta, lá de São Paulo. É um grupo que ele é 0800, lá ninguém paga nada, é tudo com captação de recursos públicos e privados. Então, ele vai passar todas essas dicas para a gente de captação de recursos. Novembro, vamos começar no dia 5, com ações estratégicas, crescimento e expansão com o chefe Barreto. Dia 13, captação de recursos através de editais com o chefe Mauro Lages, nosso amigo. Dia 19, política de gestão de riscos com Renato Eugênio. Dia 26 de novembro, acolhimento de paz. Gente, essa palestra é maravilhosa, com o chefe Marco Cachorrão, lá do Amizade de São Paulo. Eu já assisti uma palestra dele sobre isso, é maravilhosa. Em dezembro, vamos ter no dia 3, entrevistas por competências no processo de captação de adultos, com o chefe Gu.
Para quem não conhece, Carlos Eduardo Bandeira, que ele é membro da equipe regional de fechamento de nível de São Paulo. E no dia 12, para encerrar o ano, vamos ter um webinário sobre Indaba de Planejamento com o Kiko, que é supervisor de gestão de voluntariado lá da Nacional. E já está agendado para fevereiro um webinário somente sobre diretor de métodos educativos com o Robson Moraes. Ele já foi até do CAM. Então, aguardem. Ainda não fechei a agenda de janeiro, nem terminei a de fevereiro, mas até dezembro está tudo certo. Conto com vocês. Só o webinário do Mauro, que ele não pode às terças, vai ser numa quarta-feira. Eu vou avisar, colocar lá bem claro para ninguém se atrapalhar aí nas datas. O restante vai ser sempre às terças-feiras. Tá bom? Agradeço aí todo mundo. Ó, tivemos um pico aí de 155 pessoas, estamos terminando com 107, excelente. Na terça-feira, as pessoas se disponibilizarem realmente a se atualizar, a concluir sua formação, né? Até tirar suas dúvidas e poder passar para os seus escotistas, para os seus diretores. Compartilhar conhecimento é muito bom, né? A gente não pode reter conhecimento, a gente tem que disseminar. Isso aí a gente vai fazer um mundo melhor, com certeza. Obrigada a todos. Beijo, Eliane, minha querida. Obrigado mais uma vez. João, meu agradecimento imenso. Já é o seu segundo webinário aqui. Pois é. Não vai ser o último, lamento te informar. Vou ter que mandar vários e-mails lá para o Vitor para autorizar essa participação, não tem problema. Mas realmente está sendo excelente aí, está sendo muito esclarecedor aí. Tá bom? Imagina. Chefe do DEC, levantou a mão, quer falar rapidinho, chefe? Fala do DEC. Alô, não, eu foi sem querer que eu levantei a mão aqui. Tá bom, chefe, foi um prazer. Então tá jóia, gente. Um beijo, um final de noite para vocês, excelente. Angélica, já deve ter tirado as fotos, Angélica? Milhões. Essa é a minha equipe de fotografia, equipe de locução, minha equipe de gravação, que meu marido está aqui do lado gravando. Essa equipe é fantástica, gente. Amo vocês. Maravilhoso. Obrigada. Tchau, mais. Boa noite, bom descanso. Parabéns aí para todos. Eliane, deve estar aí do teu lado. Como diria o Cid Moreira, boa noite. Boa noite.